Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Palavra de Deus no canal da Igreja em Itaúna. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like. É o nosso desejo que você e sua família sejam edificados. Ó Senhor Jesus, e se você precisar de contato, você terá o número de telefone e endereço embaixo na descrição do vídeo. Nós estamos prontos para orar para você, né? E por meio da oração introduzir você e a sua família no reino de Deus. Amém? Jesus ao Senhor. Ó Senhor Jesus, o título da mensagem de hoje são as lições necessárias para a edificação da casa, a edificação da igreja. Vamos ler junto? As lições necessárias para a edificação da casa. Amém, aleluia. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, a edificação, irmãos, da igreja é uma história de amor. Os irmãos concordam com isso? Vamos repetir junto? A edificação da igreja. Amém, aleluia. Essa afirmação está corretíssima. Por quê? Porque a edificação da igreja diz respeito à edificação da casa de Deus. Só para nós ganharmos, 1 Timóteo 3, versículo 15, para nós ganhar nosso espírito. Amém. 1 Timóteo, amém, Senhor Jesus, amém. Diz o seguinte, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém. Então, o que é a edificação da igreja? A edificação da igreja é a edificação da casa de Deus. E Deus, quem que é Deus? Deus é amor. Nós vemos isso em 1 João, capítulo 4, versículo 8, lá fala assim que Deus é amor. E a casa, ela, numa situação normal, a casa, ela expressa o seu proprietário, não é verdade? Então, Deus é amor, certo? Deus é amor. Então, é natural, é óbvio, que a edificação da igreja ocorra no ambiente, na esfera do amor. Ó Senhor Jesus, e esse amor, ele não é igual ao nosso amor humano. O nosso amor, irmãos, o nosso amor é limitado. Mas o amor de Deus é rico, é puro, esse amor de Deus, ele não faz acepção de pessoa. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? Esse amor de Deus, ele vai em busca das pessoas. Nosso amor, irmãos, nosso amor natural, ele está muito aquém do amor de Deus. Para que serve o nosso amor natural, então? Ele serve simplesmente como uma luva para receber o amor de Deus. Ó Senhor Jesus, o que é a luva o que uma luva sem a mão pode fazer? Nada. Ela não pode te servir um copo d'água sequer. Assim é o nosso amor natural. Mas quando nós ouvimos a palavra, abrimos nosso coração para poder receber Deus, receber a palavra de Deus, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Aleluia! Esse é o amor ágape. É o amor que permite
que a igreja que é a casa de Deus seja edificada. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo nos fala, nos dá uma palavra muito rica, uma palavra rica, cheia de luz, né, falando a respeito desse amor. Amém? Capítulo 13, versículo 1 em diante, fala assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhece todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Você pensou um irmão desse, com tamanha fé, a ponto de transportar montes? Ele seria cheio de seguidor, não é mesmo? Né? Centenas de pessoas iriam segui-lo. Mas diante de Deus, a questão aqui é diante de Deus. Diante de Deus, no final do versículo 2 aqui, ó, né? Se não tiver amor, nada sereis. Ao 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Muita gente ficaria uma alegria, né? Ó Senhor Jesus, as ONG, as instituições, né? Todo mundo ficaria uma maravilha, né? Que homem excelente. Mas aqui fala que se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ó Senhor, diante de Deus, nada disso me aproveitará. Ao 4, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Ao 3 agora. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior deste é o amor. Irmãos, que amor é esse? É o amor ágape. Esse aqui é o amor de Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse é o amor. Esse é o amor que levou o Senhor Jesus à cruz por cada um de nós. E esse também é um amor que nos leva à edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. A questão, por isso que nós dizemos aqui, a edificação da igreja é uma história de amor. Ó Senhor Jesus, ela começou bem antes da fundação do mundo. Efésios fala assim que Ele nos escolheu e em amor nos predestinou. Isso aí foi quando? Antes da fundação do mundo. Por que o Senhor nos escolheu? Ele já sabia da nossa condição, sabia? O Senhor, quando escolheu você, escolheu a mim, Ele escolheu cada um de nós. Você acha que o Senhor não sabia da nossa condição? Ó Senhor, mas o Senhor não escolheu-nos por causa da nossa condição. Ele escolheu por amor, irmãos, foi por amor. Ó, louvado seja o Senhor. Por isso, Senhor, por isso que a igreja, ela é edificada nessa esfera do amor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus,
E Apocalipse capítulo 2 fala ali da igreja de Éfeso. Aí que gera muita luz para nós. Amém. Senhor Jesus, amém. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 em diante, fala assim, ó. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ao 2, conheça as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesse a provas os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os assassinos mentirosos. 3, e tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Ao 4, que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, como que pode? Qualquer um de nós batia palma para uma igreja dessa. Eles tinham obras, tinha labor que é acima, vai além da obra ainda, perseverança. Eles não suportavam homens maus, eles suportavam prova por causa do nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor ainda não estava contente. Por quê? Porque tudo isso aqui ainda, irmãos, era na esfera do amor natural. Ó Senhor Jesus. Aí no 4 ele fala: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Senhor Jesus. Eu fiquei, irmãos, um desespero doido, tremendo. Senhor, eu preciso de voltar a esse primeiro amor. Mas afinal de contas, o que é o primeiro amor? O amor aqui no qual ele serviu o Senhor era o amor natural. Quando nós servimos no amor natural, aparentemente a igreja está sendo edificada, mas na verdade, a igreja, irmãos, ela não está sendo edificada. A igreja só é edificada na esfera do amor de Deus, o amor ágape. Senhor Jesus, o amor ágape, irmão, é que nos leva a ir atrás dos irmãos. O amor ágape é que nos leva a acolher os irmãos. O amor natural desiste muito facilmente das pessoas. Você faz uma visita, chega lá, a pessoa não está em casa, você vai a segunda vez e fala: ele escondeu de mim. Não é assim? Escondeu, ele está em casa. Ele não quer me receber. E depois não volta mais, não é verdade? Esse é um amor natural. E o amor natural, ele ama alguns irmãos. Ele vai amar aqueles irmãos, aquelas irmãs do meu ciclo. Aí na vida da igreja fica cheio de panelinha. Essa serve, essa não serve, essa serve, a outra ali não serve. Ó Senhor Jesus, mas o amor de Deus, irmãos, há espaço para todos os irmãos e todas as irmãs. Todos nós somos acolhidos no coração. Oh, louvado seja o Senhor. O que os irmãos acham? Nós precisamos do primeiro amor ou não precisamos? Interessante, irmãos. Esse amor, você sabia que esse amor está dentro de nós? Oh, Senhor Jesus. É incrível, esse amor está sempre dentro de você, dentro de cada um de nós. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de deixar esse amor fluir. Irmãos, é no fluir desse amor ágape, esse amor de Deus, que a igreja é edificada. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Hoje, eu fiquei maravilhado, irmãos, ultimamente eu tenho sido edificado até com o título da mensagem. Hoje eu recebi
eu recebi edificação através desse título da mensagem. Eu tive até que orar a ler. Ó Senhor, as lições necessárias. Ó Senhor Jesus, necessária. Ó Senhor Jesus, as lições necessárias. Amém. Para a edificação da igreja. Irmão, nós precisamos de ganhar. Nós precisamos de ganhar essa palavra no Espírito. Todos esses pontos aqui são 5 pontos. Todos esses pontos aqui, eles foram brecha para poder Satanás entrar e danificar famílias, danificar irmãos parar de reunir, causar divisão. Todos eles são brecha para Satanás. E o Senhor amorosamente, irmãos, essa palavra é Deus tampando as brechas. Senhor Jesus, você recebe essa palavra? Ó Senhor Jesus, eu recebo essa palavra. Ó Senhor Jesus. E a primeira lição, Senhor, a primeira lição é o despojamento da capacidade natural. Vamos repetir? O despojamento da capacidade natural. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque a capacidade, você sabe de onde que vem a capacidade natural? De onde que vem isso? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Olha para você ver que terrível é isso aqui. Amém. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucos. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como que Deus vai permitir isso? Visitando os irmãos na reunião. E não fica para trás não. Está nas reuniões, você vai atrás. Ó Senhor Jesus, que dano, irmão, que dano. Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são o quê? Loucura. Eles são loucura. E não pode entendê-las, por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Por isso, o Senhor amorosamente, querendo otimizar o nosso viver da igreja, nosso viver de reunião, tem dado essas palavras para nós. Pedro, ele caiu nesse negócio aqui do homem natural. Quer ver? Vamos ler lá, capítulo 16, versículo 21 a 23. Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23. Amém. Fala assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ser ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou o quê? A reprovar, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, e disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ó Senhor Jesus, caiu direitinho aqui naquele versículo que nós lemos anteriormente, que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por isso que Pedro reprovou o Senhor Jesus. Olha o que Pedro estava falando aqui, irmãos. Graças ao Senhor que o Senhor não atendeu, porque se Jesus atende, então todos nós pereceríamos em nossos pecados. Está vendo o que é o homem natural?
O homem natural, ele está aí, né, estorvando, causando dano, né, atrapalhando a edificação da casa do Senhor. Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor falou que edificaria a sua igreja. Mas até hoje, né, a igreja não foi totalmente edificada. Estamos no processo final. Nós somos os trabalhadores, né, da 10ª hora. Ó Senhor Jesus! Está terminando, mas ainda não terminou. Mas por causa de quê? Porque Deus, irmão, Ele não edifica a igreja sozinha. A igreja, ela foi gerada, né? A geração da igreja não necessitou-se do nosso auxílio. Mas a edificação da igreja, sim, precisa da nossa cooperação. A obra do Senhor não é Deus trabalhando sozinho e nem o homem trabalhando sozinho. Deus e o homem trabalhando junto. É igual o piloto e o copiloto. O copiloto, ele é um cooperador do piloto. Eles precisam ter o mesmo projeto de voo, o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Senão parte o avião. É não é? Aí o avião está lá, aí um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. Não chega no final de forma alguma. Então, 1 Coríntios 3,9, Paulo fala assim, porque de Deus somos cooperadores. Amém? De Deus somos cooperadores. Mas graças ao Senhor. Irmãos, sabe qual que é a salvação? A cruz. A cruz. Ó Senhor Jesus. A cruz é a salvação. 24 e 25, 16, 24 e 25, fala assim, ó. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Toma a sua cruz e siga-me. Amém. Toma a sua cruz e siga-me. Porquanto quem... Amém, amém, por minha causa. Irmãos, o Senhor tem uma causa. Qual que é a causa do Senhor? É o versículo 18 aqui, ó. 16 diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a causa do Senhor. Todos nós precisamos nos vestir da causa do Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor conta conosco, irmãos. O Senhor conta com cada um de nós. Ó Senhor Jesus, quem diz amém para o Senhor? Aleluia, precisamos nos levantar. Ó Senhor Jesus, de toda a edificação que o Senhor teve, a edificação da igreja é a obra mais elevada. E nós estamos envolvidos na maior obra do universo, que é a edificação da casa de Deus. Ó Senhor Jesus, você não está alegre? Irmão, você está envolvido na maior edificação, a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus, aleluia. Temos também a questão do imposto, Mateus, que foi uma obra também, uma ação do homem natural, que nós vemos em Mateus 17, versículo 24 a 27. Bem, aqui nós vemos a questão, irmãos, da independência do Senhor. Todos nós queixamos, né, porque às vezes não temos tempo para poder orar, e tal, isso e aquilo, né? Mas o Senhor estava ali, ó. Visivelmente perto ali, ó, a poucos metros. Ó Senhor Jesus. Mas Pedro, mesmo assim, né, agiu por conta própria, agiu no seu homem natural.
24. Tendo ele chegado a Cafarnaum, disseram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas, perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? 26, respondeu Pedro: dos estranhos. Amém. Logo, amém. Logo estão isentos os filhos. 27. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Então, essa pergunta que o Senhor fez aqui, né? Simão, que te parece? De quem cobra os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos. Logo, então, estão isentos os filhos. Esse imposto aqui das 2 dracmas era um imposto cobrado dos varões judeus de 20 anos para cima para a manutenção do templo. O templo está ligado a Deus, está ligado ao rei. Então, o filho do rei, no caso Jesus, não pagava imposto. Mas, né, Pedro agiu no seu âmbito natural, né, e falou: não paga. Aí o que o Senhor fez? Mandou ele pescar. Interessante, estava pensando. E Pedro era pescador, né? Ó, Senhor Jesus, né? Senhor Jesus, pescador. E eu pensando, a primeira eu falei para o Senhor: Senhor, se fosse eu ia gostar. Eu não ia achar ruim, não. Mas, irmão, Deus é soberano. Mesmo uma coisa que você tem sucesso, gosta, ele deve ter ficado ali horas e horas ali, ó. Ele deve ter saído lá, moleza. E, né, meia hora, diferente, nada, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aí ele começou, né, meditar. Aí veio o Espírito, né, e ele pôde se arrepender. Ó Senhor Jesus, ainda pegar um peixe ainda com a moeda dentro, né? Fala aqui, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Misericórdia, eu nunca, irmão, durante esses anos todos, nunca peguei um peixe assim. Ó Senhor Jesus, isso aí, humanamente falando, impossível. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor tem os seus arranjos para poder nos levar ao arrependimento. Aleluia, porque nós podemos arrepender. E a cruz, irmãos, está diante de nós para poder parar o homem natural. Né? A cruz está para poder barrar, para poder garantir que só o Senhor edificará a igreja. Aleluia pela cruz. Eu nunca dei tanta glória a Deus pela cruz. Ó Senhor Jesus. Porque, irmãos, e eu falei para o Senhor, Senhor, não sei se eu estou errado, mas na idade que eu estou, irmãos, eu preciso mais da edificação da casa de Deus que o próprio Deus. Por quê? Porque 1000 anos para o Senhor é como um dia. Mas um dia, eu nem vou mencionar 1000 anos, mas um dia, irmão, para mim, é um dia mesmo. E eu sinto a diferença, né? No meu aniversário, 5 dias depois, eu falei, né? Parece que tem uma coisa agarrando, né? Não aguenta mais andar tanto, correr tanto. Ó Senhor Jesus, o negócio vai pesando. Irmão, nós precisamos reagir rápido. Ó Senhor Jesus, ainda mais nós que queremos ser arrebatados vivos, nós temos que ter uma reação rápida para a edificação da casa do Senhor.
Ó Senhor, tem a questão de a cruz, irmão, a capacidade natural, né, ela pode ser usada por Deus, mas em ressurreição. Nós vemos aqui o caso de Moisés, que nós não vamos entrar, por causa que precisamos de acelerar aqui, mas os primeiros 40 anos, né, ele passou lá no palácio do rei. Estevão, lá no capítulo 7 de Atos, no versículo 22, fala lá que ele foi educado em toda a cultura do Egito. Fala lá que ele era poderoso em obras e palavras. E Moisés, o que ele fez? Ele achou, falou, não, né? Eu sou o cara. E queria ir lá libertar o povo. Aí levantou uma situação, ele teve que sair às pressas, né? E foi lá aí o homem poderoso em obras, poderoso em palavra, treinado em toda a cultura do Egito, foi parar onde? Lá no deserto. O que um homem daquele vai fazer lá no deserto? Um homem capaz, ali, irmãos, Deus tratou com Moisés, ele levou ele lá na morte. Para quê? Para depois, mais 40 anos, ele usar em ressurreição. Oh, aleluia pela ressurreição. Oh, Senhor Jesus. Né? Então, irmãos, o homem natural pode ser usado? Pode, em ressurreição. Primeiro, tem que passar pela morte. Com relação a isso, nós vamos ver 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Amém. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4. Amém. Ele fala assim, ó. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. 9. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. 11. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aleluia pela vida. Ó Senhor, de modo que em nós opera a morte, mas em vós, nos irmãos, a vida. Irmãos, essa é a vida apta para edificar a casa de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vale a pena. Vale a pena. Aleluia pela cruz. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. A segunda lição, irmãos, está no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, do 1 a 5, que fala lá de não querer ser o primeiro. Irmãos, isso é um item que causa divisão, causa briga, e se não fosse o Senhor Jesus, antes de começar, onde começar já tinha dividido lá. Você vai ver aqui o dano que esse negócio, parece que não tem problema. Ah, Senhor Jesus, né, mas problema grave, né? Vamos ler lá, 18, 1 em diante. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse, em verdade vos digo, que se não converterdes e não vos tornar como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Olha, irmãos, a sabedoria dos... O Senhor fez um teatro. Para poder explicar isso aqui, foi um fato de tamanha relevância. O Senhor ali meio que fez um teatro ali. Ele pegou, vem cá, trouxe uma criança.
Isso aqui para poder o quê? Facilitar o entendimento. Aquilo ali era para poder ficar gravado. Ó Senhor Jesus. E ele fala aqui, ó, no 3, em verdade vos digo que se não vos converter, olha só para você ver, não se convertedes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino de Deus. Ele não ia nem ser o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o milésimo, nem entrar. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Quanta luz, né, irmãos? Né? Qual que é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Parece que acabou, né? Resolveu o problema aqui, né? Jesus falou, os discípulos, todo mundo, não, né? Parece que ganhou. Ah, mas será que ganhou mesmo? Ó Senhor Jesus, Mateus capítulo 20. Ó Senhor Jesus, irmão, se essas coisas não for tratada na raiz, brota lá na frente. A primeira situação que surgir, né, o negócio levanta lá na frente. Versículo 20. Então, olha você vê, até agora até a mulher do Zebedeu entrou no negócio também. Aqui, até a mãe, né? Então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Interessante, a única vez que você vê a mulher de Zebedeu adorando, não é esquisito aqui? É pedindo trem para os filhos. Ó Senhor Jesus, né? Adorando, olha você vê, adorando, né? Pediu-lhe um favor, favor. 21, perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o cálice, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não compete conceder-lhe. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. 24. Ora, ouvindo isso, os 10, o quê? O quê? Indignaram. Ó Senhor Jesus. Irmão, o negócio da briga. A igreja, o Senhor nem tinha morrido ainda, já aconteceria uma divisão ali, ó. Isso aqui, irmãos, que o Senhor está falando para nós, tem sido motivo de divisão no meio do povo de Deus. Satanás, ele tem deitado e rolado, né, por causa dessas coisas, desse negócio de querer ser o primeiro. Nós somos muito ajudados na palavra nessa semana que, né, Satanás, esse aqui é um princípio de Satanás. Um princípio de Satanás, né, que ele disputou posição com Deus, o que aconteceu? Foi atirado, né, foi humilhado. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor mais ajuda, né? Então, 25, Jesus chamando disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. Ó Senhor, isso aqui, irmãos, isso aqui é para nós, né, otimizar, vamos dizer assim, o nosso viver da igreja. Ó Senhor Jesus, né, Filipenses, nós temos aqui um exemplo do Senhor, em Filipenses capítulo 2. Amém, ó Senhor Jesus, amém. 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 Senhor Jesus, Filipenses capítulo 2, no versículo 5, e fala assim, ó,
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Ó Senhor Jesus, amém. Nós precisamos, irmãos, ter mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, para que a igreja avance em passos largos e seja edificada, nós possamos concluir, nós os trabalhadores da 1ª hora, possamos concluir a edificação e nós sermos arrebatados vivos. Ó Senhor, eu espero isso ardentemente, pode até não ser, mas eu creio. Ó Senhor Jesus. A terceira lição, irmãos, é muito rico também. Fala de não viver para nós mesmos e não desprezar os irmãos. Ó Senhor, Mateus capítulo 18, versículos 6 a 9. Amém. Amém. Senhor Jesus, amém. Fala assim, capítulo 18, 6 a 9, fala assim, qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai dos homens pelo qual vem o escândalo. Porquanto, se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta ou lança fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca ou lança fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos seus olhos do que tendo 2 serem lançados no inferno de fogo. Aí ainda mais, Romanos 14, amém, nos dá mais detalhes, Romanos 14, amém, Romanos 14, versículo 7, amém, aleluia, Senhor Jesus, amém, Romanos 14, versículo 7, aqui fala de nós não vivermos para nós mesmos, Senhor Jesus, 14:7, fala assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, amém, 15:2, o 15:2 de Romanos, 15:2, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. A palavra de introdução que falou sobre o amor ágape, que é o primeiro amor, o amor ágape é o melhor, é o primeiro amor. É que nos qualifica a ter esse viver, de agradar os irmãos, de não viver para nós mesmos. Por isso que sabiamente o Senhor deu para nós um pano de fundo. O pano de fundo dessa palavra é o amor ágape. Ó Senhor Jesus, esse, irmãos, é um viver muito elevado. Que vida da igreja gloriosa é essa? Cada um de nós, não vivendo para si, preocupando, com os demais irmãos. Ó Senhor Jesus, o amor natural, irmãos, ele é terrível. Às vezes tem uma irmã ali, doida para poder entrar no nosso grupo. Lá em João fala lá do rio, capítulo 7,
né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. Mas quando há panelinha, às vezes não a gota chega na irmã. Ela está ali, ó, vem a primeira reunião, segunda reunião, ninguém para abraçar, ninguém para acolher. A edificação da igreja fica prejudicada por causa disso. Ó Senhor Jesus, mas nós precisamos de viver no amor fraternal, né? Não agradar a nós mesmos e não desprezar os irmãos. O 14:10 fala disso, né? Fala assim: tu, porém, porque julga teu irmão? E tu, porque despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Ó Senhor Jesus, fala aqui do tribunal de Cristo, né? Que é uma advertência quando ele fala aqui do tribunal de Cristo. No grego, o tribunal de Cristo, né, significa bema, que quer dizer, essa palavra bema, quer dizer plataforma erguida. Esse lugar é um lugar onde que se resolve problemas familiares. Só pode estar nesse lugar aqui, ó, sabe, quem é membro da família, quem tem a vida de Deus. Então nós recebemos a vida de Deus. Hoje nós precisamos de viver por meio dessa vida para que nós não tenhamos problema, né, no tribunal de Deus, né, em 2 Coríntios, né, 5:10 fala tribunal de Cristo, mas é a mesma coisa. Ó Senhor Jesus, aleluia. A quarta lição, irmãos, a quarta lição é lidar com conflitos por meio da comunhão. Isso aqui é rico demais, irmão. Nós vamos repetir isso aqui, ó. Lidar com conflitos por meio da comunhão. Mais uma vez, lidar com conflitos por meio da comunhão. Amém? Mateus capítulo 18, versículo 15 a 18. Amém. Ó Senhor Jesus, irmãos, é inevitável. Graças ao Senhor, nós somos vários irmãos aqui vivendo a vida da igreja. O Senhor quer ganhar mais. Não está bom não, mas, né, graças ao Senhor, né, para todo lado você anda aqui na cidade, você vê um irmão, você vê uma irmã, alguém buzina para você, você vai olhar, né, você acha que é alguém te xingando, é alguém falando amém com a gente. Ó Senhor Jesus, isso é uma maravilha. Mas, irmãos, por existir essa questão do homem natural, né, é impossível que não haja, né, ofensas, algum desagrado aqui e ali. Nós precisamos aprender, né, a lidar com os conflitos por meio da comunhão. Mateus, versículo 15, fala assim, ó: se teu irmão pecar contra ti, vai erguê-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, tomai ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, aqui, ó, 15. Né, se ele te ouvir, o quê? Ganhaste teu irmão. Então, o que deveria acontecer? Certo? É o melhor. Mas agora, se ele não ouvir, né, por causa da edificação da igreja, nós não precisamos de ficar guardando aquele negócio no coração, como se nada tivesse acontecendo. Está tudo bem. Mas Deus não está vendo que está bem. O nosso viver da igreja, a esfera da reunião, vai ser pesada. Né? Na hora de cantar hino, aquele arrasto, né? Na hora de compartilhar aquilo, né? Tudo vai ser pesado. Então o negócio é o que? É tratar. Ó Senhor Jesus, deve haver muita comunhão, muita oração. Aí você chama um outro irmão, um irmão maduro e tal. Agora o 17, se ele não os atender, diz-o a igreja. E se recusar, o que nunca deve acontecer, irmão, nunca. Nunca isso deve acontecer, nunca isso deve acontecer. Deixar de ouvir. Irmão, nós estamos acabados. Ó Senhor Jesus, o Senhor não quer isso para nós. Deus não desiste de nós, mas muitas vezes é nós que desistimos de Deus.
Irmão, nós não ouvir a igreja é a mesma coisa que nós estarmos desistindo do Senhor. Você sabe o que é isso aqui? O peso disso aqui? Ser considerado gentio e publicano? Ó Senhor Jesus, isso aqui nós nunca devemos, irmão, deixar a coisa chegar nesse ponto de ter que ser considerado gentio e publicano. O caminho é o quê? Qual que é o caminho? Arrepender. Uma coisa que deve acontecer na vida da igreja sempre, sempre, arrependimento e perdão. Ó Senhor Jesus, que é o próximo ponto aqui que nós vamos tocar. Mas aí ele fala assim, ó, 18, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Isso, irmão, depois você está carregando esse problema para resolver o que? Lá no tribunal de Cristo, porque lá no tribunal, quando nós pecamos, nós nos arrependemos e o sangue nos lava de todo pecado. Mas as situações não tratadas, certo? Ela terá que ser resolvida onde? Lá no tribunal de Cristo. Aí, irmãos, nem é bom, né, pensar, né, e passar por uma experiência dessa. Ó Senhor Jesus. Então vamos tratar, irmãos, os problemas. Os problemas, eles são para serem administrados. Ó Senhor Jesus, nós temos o amor ágape, nós temos o amor de Deus. Ele é um amor que não retrocede, é um amor que não recua. O nosso amor recua, hesita. Mas o amor de Deus, ele não recua. O amor de Deus sempre avança, sempre prossegue. Mesmo nas situações mais difíceis, ele está sempre caminhando, sempre prosseguindo. Ó Senhor Jesus, Ele vai em busca, até nós nessa comunhão aqui, dá uma palavra aqui, né, sobre a comunhão aqui, tem um caldo e tal, nós precisamos analisar, irmãos, nós estamos aqui para edificar a igreja. Você viu que tem um irmão sozinho? Né? Você viu que tem um irmão sozinho ali? Aproxima dele, irmão. Introduz ele na comunhão. Ó Senhor Jesus, às vezes você introduzir aquele irmão, aquela irmã, irmão, isso vai fazer com que ele, né, isso vai fazer com que ele persevera na vida da igreja. Isso, irmão, faz a diferença. Deus tem um coração acolhedor, Deus tem um coração alargado, nós também precisamos alargar o nosso coração. E eu lembro a primeira vez que eu pisei numa reunião. Eu estou lá sentado na reunião, uma irmã nunca me viu. Ela chegou, eu não sei o que é que ela orou. Eu estou lá sentado, lá na última fila. Né? A irmã chegou, colocou a mão e orou por mim. Orou por mim. Irmão, isso, irmão, me fez permanecer na vida da igreja até hoje. Irmão, eu nunca esqueci isso. Eu nunca esqueci a atitude dessa irmã. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, estejam atentos aos visitantes. Ó Senhor Jesus, vamos acolher os irmãos. Ó Senhor Jesus, Senhor, se nós fizermos isso, irmão, nós estamos acelerando, nós estamos otimizando a edificação da casa do Senhor. Eu tenho ganhado muito com essa palavra otimização. Né, hoje fala-se muito aí fora sobre otimização de celular, de computadores, notebook, otimização de projeto, otimização de peça. Nesse frio, por exemplo, nesse frio. Né, porque você sabia que você pode otimizar o seu chuveiro? Às vezes nesse frio, normalmente você compra um chuveiro, a resistência dele é 3.400 watts, não faz nem cosquinha. Num frio desse, é uma tribulação você tomar um banho num frio desse, num chuveiro, né, você, ó Senhor Jesus, entra e sai e tal. Então, você tem
a opção da otimização. O que você faz? Você contrata um eletricista e ele vai lá? Não, você não precisa. A otimização é para quê? O chuveiro ele não ter que ser substituído. Irmãos, Deus não quer substituir você. Oh, Senhor Jesus! Aleluia! Aí o que o eletricista vai fazer? Ele vai lá, compra uma resistência de 5.400 watts. Aí você tem que ficar esperto. Se você der bobeira, colocar lá pouca água, vai despelar. Ó Senhor Jesus, aí que beleza, né? Ó Senhor Jesus, o meu chuveiro, a única dificuldade é você entrar, a hora que você está entrando, né? Tem aquele momento de você entrar e na hora também de sair. Mas o resto, irmão, você fica lá tranquilo, né? Ó Senhor Jesus, né? Alguém tem que ir lá bater na porta, né? Ó Senhor Jesus. Então hoje nós precisamos de passar por esse processo de otimização. Nós amamos sim os irmãos e nós amamos o Senhor. Você sabe por que você ama o Senhor? Senão você não estava aqui. É o amor ágape que faz você reunir. Eu sei que você tem passado luta, tem passado tribulação, você permanece. Por isso, mas ainda você permanece. Mas, irmão, nós precisamos de passar por esse processo de otimização. Às vezes você ama apenas alguns irmãos, mas você pode amar mais irmãos. Pode ou não pode? Oh, Senhor Jesus, às vezes você cuida de um irmão, mas você pode cuidar de 2, de 3. A otimização é para poder nós sermos usados a todo vapor, irmãos. Deus quer nós a todo vapor. Oh, Senhor Jesus. O último ponto aqui é a questão, né, de perdoar e pedir perdão. É outra coisa que nós precisamos de termos experiência sempre, sempre, sempre no nosso viver da igreja. Pedir perdão. Exige. Por que é difícil pedir perdão? Porque nós temos que nos humilhar. Você vai lá pedir perdão, por quê? Porque automaticamente você está admitindo que errou. Automaticamente você está admitindo que você ofendeu, que não estava no espírito, e que estava no homem natural. Mas vale a pena, irmão, isso é o quê? É para edificação da casa do Senhor. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Aí o Senhor conta aqui, né, a parábola do credor incompassível, né, que os irmãos desfrutaram. Fala assim, Mateus 18, versículos, amém, 23 fala assim, por isso o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. 24, e passando a fazer, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, irmão, os irmãos fizeram o cálculo, daria 60.000 anos de trabalho. 60.000 anos de trabalho, ou em ouro, centenas de toneladas de ouro. Ou seja, uma dívida impagável. Não tinha jeito de pagar isso. Ó Senhor Jesus. Não tendo ele, porém, 25, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. 26, então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. 27, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Mas aqui o 28, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrou, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se,
o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ó Senhor Jesus, aqui ó, esse 100 denários é o quê? É 100 dias de trabalho, irmão. Não quis perdoar não. Lançou na prisão aqui. Às vezes, irmão, nós lançamos a menor coisa às vezes que acontece, nós lançamos o irmão, prendemos ele no coração. Não queremos saber, não perdoa, ainda bate o pé ainda. Ó Senhor Jesus, né, precisamos depender do Senhor. Nós não vamos ler, por causa que o tempo já esgotou. Tiago 2, versículo 13, fala que o juízo é sem misericórdia para aquele que não usar de misericórdia. Ó Senhor Jesus, Mateus, que fala lá da oração, né, do Pai Nosso, fala assim que se nós não perdoar os nossos devedores, os nossos pecados serão o quê? Retidos. Para quê? Ser resolvido lá, ó, no tribunal de Cristo. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos de exercitar mais o nosso espírito, né, invocar mais o nome do Senhor. Esses itens que os irmãos têm falado para nós, irmãos, nós precisamos praticar esses itens. Sabe, eles são itens, né, que são princípios, né, que nos dá a possibilidade de viver uma vida da igreja saudável, amando os irmãos e edificando a casa do Senhor. Que o Senhor possa, né, conceder graça a cada um de nós. O amor já está dentro de nós. Nós precisamos deixá-lo fruir. Fruir para a direita, fruir para a esquerda, para trás, para frente, fruir para todos os lados. Jesus ao Senhor. Vou fazer uma oração aqui. Senhor Jesus, Senhor, nós colocamos a igreja Itaúna diante do Senhor, bem como todos aqueles que estão me ouvindo. Senhor, vai me ouvir, Senhor Jesus, em outro momento, Senhor, através do YouTube. Senhor, nós precisamos da palavra do Senhor. Senhor Jesus, precisamos, Senhor, para que as brechas, os buracos, Senhor, sejam tampados. Senhor, o inimigo, Senhor, seja derrotado. Senhor Jesus, e nós possamos cooperar, Senhor, nessa era, Senhor Jesus, com a conclusão da edificação da casa do Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de deixar esse amor fruir. Senhor, nós queremos nos perder, Senhor, na edificação da igreja. Ó, é a edificação da casa do Senhor. Ó, nós nos sentimos honrados, Senhor, em podermos participar da edificação da casa do Senhor. Ó Senhor Jesus, que todos nós, irmãos, possamos ganhar no Espírito essa palavra do Senhor. Jesus é o Senhor.